Amém? Vamos para a palavra? Fala para o irmão que está ao teu lado, falando assim, Deus tem uma palavra de ânimo para você nessa noite. Eu não sei a maneira que você chegou aqui, meu irmão, mas Deus tem uma palavra de ânimo para você. Amém? Abra comigo lá em 2 Samuel capítulo 4. 2 Samuel capítulo 4 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. Amém? E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Giziel, e a sua ama o tomou e o fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu, ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te damos graça para essa noite. Repete comigo, fala assim: Espírito Santo, seja bem-vindo sobre este lugar. Espírito Santo, derrama sobre mim espírito de revelação e de compreensão da tua palavra. Derrama sobre mim ânimo, força, alegria. Espírito Santo, eu recebo agora, em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Amém. Você crê assim ou não? Então, conforme eu for pregando aí, você já vai recebendo aí, amém? Irmão, não vem de mim não, vem do céu, amém? Eu gosto de participar disso, porque eu sei que primeiro vem para mim. Mas você já vai começar a receber na tua vida em nome de Jesus. Vai tomando posse aí, amém? Irmão, se você estudar um pouquinho sobre a história de Mefibosete, você vai entender que ele era filho de Jonatas. E a Bíblia fala assim que, neto de Saul, do rei Saul, a Bíblia fala que existe uma situação aqui, que quando chega as boas novas que eles estão dizendo aqui, chega a notícia que Saul, o rei Saul havia morrido, e o seu filho Jonatas também. A Bíblia fala assim que a sua ama, aquela que cuidava, ela pega logo o herdeiro e ela foge. Por que ela foge, irmãos? Porque era de costume, todas as vezes que tinha uma guerra, quando aquele rei era ferido, quando o seu exército era vencido, eles entravam e tomavam o palácio, e não só isso, eles matavam todos os herdeiros, para não ficar ninguém, para começar um novo reinado a partir dali. Só que a Bíblia fala, irmãos, que quem é o adversário aqui? E não é nem adversário, irmãos, porque na verdade ele é guardado por Deus, que é Davi. A Bíblia fala assim que subiu algo das trevas, que perturbava Saul, era um espírito de perturbação, quando o Espírito de Deus se retirou de Saul, porque a Bíblia fala assim que Deus olhou para o coração de Saul e rejeitou ele pelas práticas dele. E o Espírito do Senhor foi sobre Davi, foi para Davi. E a Bíblia fala que por conta da aceitação, repete comigo, falando assim, quando o Espírito Santo está sobre mim, a aceitação do meu ministério. Irmãos, toda vez que uma pessoa é cheia do Espírito Santo, existe uma aceitação natural das pessoas para aquela pessoa, porque o Espírito de Deus está sobre ela. Então o Espírito Santo agora não estava mais sobre Saul, agora estava sobre quem? Davi. E a Bíblia fala que ele começa a perseguir Davi, porque ele vê Davi como uma ameaça daquele que vai tomar o seu trono. Davi em nenhum momento, irmãos, ele quis afrontar Saul, em nenhum momento ele quis ferir a Saul. Existem até algumas coisas na Bíblia, se você buscar, eu não quero entrar aqui, que ele fez, Davi se arrependeu, porque ele entendia que quem ungiu e quem levantou Saul foi Deus. Ele falou: Senhor, o Senhor o levantou, é um problema pessoal teu, mas eu não toco nesse homem, eu não toco no teu ungido. E tudo foi acontecendo e foi colaborando para que Davi pudesse estar no poder. Por quê? O Espírito de Deus estava sobre ele agora. E dentro dessas guerras, dessas perseguições, é quando Saul e Jonatas morrem. Quando a ama fica sabendo, ela vai fugir, e no desespero ali, ela deixa um menino cair, e o menino fica coxo.
E eu quero falar um pouco sobre isso. Eu não sei como é a sua história. Eu não sei o que você passou desde a tua infância. Eu não sei tudo que você tem passado. Mas eu sei de uma coisa, irmãos. Deus tem algo para você. E o inimigo sabe disso. E ele vai trabalhar arduamente para isso não acontecer na tua vida. O inimigo, ele vai investir porque ele sabe que Deus tem um ministério, Deus tem algo para a tua vida. E ele vai trabalhar o tempo inteiro para isso não acontecer. Assim como ele sabia que havia algo poderoso para Mefibosete. Ele investiu nesse menino desde a sua infância, gerando algumas coisas dentro dele. Por quê? Porque havia um propósito de Deus para Mefibosete. Assim como havia para ele, irmãos, Deus tem para você, amém? Você recebe? Deus tem algo para você, irmãos. Ninguém aqui nasceu sem propósito. Não existe uma pessoa que está aqui dentro que não tem propósito de Deus. Independente de como você se veja, independente de como você se enxerga, independente do que as pessoas olham para você e pontuam você, existe uma promessa de Deus para você. Existe algo poderoso de Deus para a tua vida. Mas o inimigo, ele vai trabalhar o tempo inteiro para que você não viva aquilo que Deus tem para você. E nessa noite eu quero pontuar algumas coisas, para que você possa identificar e possa se blindar através do Espírito Santo. Porque o inimigo vai fazer de tudo para você não crescer. Mas fala por irmão que está do teu lado, fala assim, ó, não vai adiantar, o Espírito Santo está contigo. Amém, irmãos? Se o Espírito Santo está com você, ele te selou. Uma das coisas que aconteceu com esse menino foi o trauma físico. Esse trauma o impedia de exercer a posição de um guerreiro. Se você estudar um pouco sobre os filhos dos reis ali, já era de costumes eles serem treinados. O rei colocava alguém para poder treinar o seu filho, para ele ser um combatente de guerra, para ele ter aceitação do exército, para ele ter aceitação do povo. Então já é algo que o rei, ele sabe que ele precisa fazer com o seu filho. E, irmãos, o inimigo, ele sabia disso. O inimigo sabia que Deus tinha algo para esse menino. E ele fez o quê? Gerou alguns traumas físicos a ele. Eu não sei se você entende o que eu estou pregando essa noite. Eu não sei como você se encontra nessa noite. Mas entenda algo. O Espírito Santo tem algo para fazer na tua vida, e é hoje, amém? Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Deus, ele vai fazer algo na tua vida hoje. Você recebe essa palavra? De repente você tem um trauma físico. De repente tem algo em você que você carrega desde a tua infância. Mas o Espírito Santo, ele é poderoso para entrar e mudar essa situação na tua vida, amém? Hoje eu fiquei muito feliz, irmãos, de uma pessoa que me procurou, um senhor de idade, me procurou, e quando ele fez um encontro tremendo, ele estava com PSA, é isso que fala do câncer, né? Estava muito elevado, e ele fez, muito preocupado, ele fez um encontro, ele saiu do encontro, ele fez um outro, diminuiu um pouco, e aí nós fizemos uma ministração, eu orei com ele e tal, e hoje ele chegou aqui com um laudo, e ele falou assim, chorando, ele mostrou o laudo para ele e falou, olha o que Deus está fazendo na minha vida, irmãos, de 17,5, foi para 5,5, e o médico falou que com 4 ele está curado. Irmão, você está entendendo o que Deus faz na vida de uma pessoa? Deus, ele entra, ele muda tudo. Deus, ele entra e ele muda a tua genética. Deus, ele entra na tua vida, ele transforma a tua vida. Então não fica aí achando que Deus não é capaz de entrar na tua causa e mudar ela, porque nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Você pode estar aí agora e o Senhor já pode estar tocando na tua vida. Nada é impossível para Deus, amém? Então ele tinha aqui uma frustração. E qual que era a frustração, irmãos? Ele não poderia guerrear.
ele não poderia impor espada, ele não poderia ir para frente do exército para encorajar os soldados do seu pai, porque o inimigo investiu na vida dele. De repente você carrega uma frustração dentro de você, de repente você chegou nessa noite com uma frustração dentro de você, mas o Espírito Santo é poderoso para fazer da tua frustração vitória, amém? Você crê assim ou não? O Espírito Santo é poderoso para arrancar a frustração de dentro de você e fazer da situação que você está passando algo que você venha testemunhar e venha glorificar o nome de Deus. Você crê assim ou não? Irmãos, eu creio desse jeito. Quando eu olho para uma situação que vem até mim, a primeira coisa que vem no meu coração fala assim: Senhor, eu vou orar, eu vou interceder por essa pessoa. Sabe por quê? Eu quero ver o Senhor fazendo algo na vida dela, e eu quero ver o testemunho dela glorificar o teu nome, Pai. É assim que nós temos que pensar, irmãos. Então existiam algumas coisas aqui que o travavam. A outra situação, os traumas familiares. O pai é morto e todos os filhos da sua casa. Ele não tinha pai, ele não tinha irmão, ele não tinha avô agora. Irmãos, ele perdeu todos o da sua casa. Havia uma solidão que o consumia. De repente eu estou pregando para você, e você é aquela pessoa que de repente você cresceu sozinha, na solidão, de repente sem conhecer a tua família. Mas entenda uma coisa, irmãos, existe um pai que te guarda, amém? Deus é o teu pai, ele guarda a tua vida, ele zela pela tua vida. Deus zela pela tua vida, irmãos. Você está na melhor fase da tua vida. Você pode achar que você está sozinho. De repente você chegou aqui com o inimigo falando na tua cabeça, investindo, ministrando, e você aqui, ó, por que eu nasci? Eu nasci para sofrer. Por que eu vim no mundo? Irmão, se Deus te colocou nesse mundo, Ele te colocou no melhor tempo da tua vida para cumprimento de propósito. É o melhor tempo da tua vida, irmãos. O que você olha para a situação e vê uma solidão, uma frustração, para Deus não é nada. Ele pode mudar tudo de uma hora para outra. Então eu não sei o que você está passando. Às vezes você se vê sozinho, às vezes você se vê guerreando sozinho pela tua casa, pela tua família. Eles não estão aqui, Senhor, eu estou sozinho, irmãos. Não é assim que eu vejo. Toda vez, irmãos, que eu olho para minha casa, eu olho para minha família, eu começo a declarar as promessas do Senhor. Eu começo a declarar e dizer: Senhor, existe uma promessa para a minha vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se Ele está aqui ou não está aqui, se ela está ou não está, eu não sei. A promessa está sobre mim e vai se cumprir na vida deles. Eu creio desse jeito, irmãos. Eu não fico vivendo pela situação, não. Quem me conhece de perto sabe como é que eu sou. Irmãos, eu não sou daquele tipo de pessoa que está no tempo bom, eu estou feliz, está no tempo mau, eu estou ruim, paro. Irmão, o que faz de você um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, não é o momento que você está passando. Não é isso que escreve a tua história, não. É o quanto você é forte para passar por tudo isso. Sabe por quê? Amanhã as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: ó, eu conheço alguém que é um vencedor. Para de olhar para a situação. Quando você faz isso, você vai contra a soberania de Deus. Deus é poderoso para todas as coisas. Irmãos, eu nunca desanimei. Quem começou comigo aqui de quarta-feira sabe que a gente fazia culto para 30, 40 pessoas. Eu fiquei 2 anos aqui. As pessoas chegavam em mim: ah, pastor, vão orar, tentavam me encorajar. Eu falei: não, eu sei quem eu sirvo. Não é no meu potencial, não é na minha força. A Bíblia fala assim que quem dá o crescimento na obra é o Senhor. É Deus que dá o crescimento na obra. Às vezes a gente fica olhando e fica achando que, ai, como é que Deus está me vendo, irmãos? Continua. Para de olhar para a situação e continua. Para de ficar resmungando. Tem gente que só sabe resmungar. Continua. Irmãos, eu sei que todo mundo que está aqui é algo do Espírito Santo, não vem de mim, não. Eu sei quem eu era. Eu sei de onde que Deus me tirou. Eu sei quem eu era. Uma pessoa envergonhada. Uma pessoa que tinha vergonha de se apresentar. Eu sei que tudo é o Espírito Santo.
Todas as vezes que eu subo para ministrar e eu estou orando ali, eu falo assim: Espírito Santo, o Senhor tem que estar lá comigo, hein? Porque eu sozinho eu não sou nada. A gente tem que se ver, irmão, como aquele jumentinho que carregou Jesus. Você conhece a passagem ou não? Às vezes a historinha conta que o jumentinho, quando ele entra e todo mundo ali está osando, o jumentinho está achando que é ele. E ele vai indo ali, ele vai entrando na cidade, ele vai se enchendo. Mas ele esqueceu quem que ele estava carregando, irmão. E no outro dia, e ele lá, todo cheio lá, eu vou fazer de novo. Chegou lá, não tinha ninguém. Às vezes, irmãos, a gente tem essa mentalidade. Você precisa entender o que você está carregando. Você carrega a presença do Deus vivo dentro de você. Não tem a ver com você, irmãos. Tem a ver com aquilo que você carrega. É o que o irmão falou aqui sobre Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Você está entendendo a profundidade disso, irmãos? Tudo é por Ele, é para Ele. Todas as coisas é para Ele. Para de ficar enxergando a situação, para de ficar resmungando. Deus está olhando e está assim: ai, que bonitinho. Deus olha para você, irmão. Às vezes você olha assim e fala assim: que coceirinha que é essa aqui que me deu? Está resmungando. É Deus brincando de bilu-bilu com você. E você achando que Deus vai te levantar. Larga a mão de ser bobo, irmão. Deus está olhando para você, vendo a situação. Deus está brincando com você. Calma, Ele está te trabalhando, Ele está te forjando. Ele está te fazendo mais forte. Às vezes a gente acha, né, que a gente está muito forte até passar algumas situações. E Deus está olhando e fala assim: calma, meu filho. Calma que eu não perco o controle de nada. Eu estou no controle de tudo. Você pode achar que eu perdi o controle de todas. Eu estou no controle, é por mim. Só continuo fazendo. É o que o irmão falou sobre o dízimo. A gente às vezes tem uma mentalidade: vou fazer isso, vou dar o dízimo. Irmãos, Deus não precisa do teu dízimo, não. É a gente que precisa dele. Agora Deus precisa do mecanismo. Qual que é o mecanismo? Ele te ensina. Ele te ensina a dar para você receber. É assim que funciona. Você entendeu a diferença? Às vezes a gente fica com umas mentalidades bobas. Que eu vou dar. Irmãos, você acha mesmo que Deus... Quem está sentado na cadeira aí? É você ou é Deus? É você. Quem está recebendo o ar? É você. Irmão, tudo isso aqui é para a gente. É para nós mesmo. E a gente fica com aquela coisa. Não deixa o inimigo fazer confusão na tua mente, não. Entende quem você é, amém? Você é herdeiro de Deus. Fala assim: eu sou herdeiro de Deus. Amém? Você é um herdeiro de Deus, irmão. Você é herdeiro do rei. Então não deixa o inimigo te abalar, não. Você tem que ser forte. De repente você foi rejeitado pelas pessoas da sua própria casa. Às vezes você olha para algumas situações na tua vida e fala assim: Deus, o Senhor não está vendo? Ele fala assim: estou vendo sim. Mas é meus irmãos de dentro da igreja que estão fazendo isso comigo. Eu estou vendo, meu filho. Mas é os meus irmãos de dentro da minha casa. Eu também estou vendo. Assim como ele viu os irmãos fazendo isso com José. Mas Deus tinha um propósito na vida de José. Assim como ele viu os irmãos se levantando contra Davi. Mas Deus tinha um propósito na vida de Davi. Irmãos, se você olhar para a tua vida e comparar com a Bíblia, você vai ver que existe uma história parecida lá dentro. É só você ler a palavra de Deus, para o Espírito Santo colocar ânimo em você e falar: não, a minha causa já está vencida, porque eu estou lendo aqui histórias onde coisas aconteceram parecido com o que eu estou passando, mas eu já venci porque eles também venceram. É assim que a gente tem que ver, irmãos. Então, independente do que você está passando, independente de como você se enxerga, Deus não te vê dessa maneira. Mefibosete se via como um cão. Nós vamos ler aqui daqui a pouco. Ele se via como um cão. Mas Deus não te vê assim. Deus te vê como filho. Ele zela pela tua vida, amém? Ele zela pela tua vida. Fala para o irmão que está do teu lado, fala assim: o pai zela pelo filho, o pai zela pela tua vida.
De repente você tem sofrido um trauma social. Ele é levado a um lugar denominado como Lodebar. O significado, irmãos, é lugar de esquecimento e dor. Cidade destinada aos doentes, miseráveis, cegos e leprosos. Irmão, o que o inimigo quer fazer com você, para você não crescer, para você não frutificar, para você não romper, para você não se ver como um filho, ele vai te colocar em ambientes que vai te adoecer. Então toma cuidado com quem você se assenta para poder ouvir, falar, conversar. Sabe por quê? O inimigo ele vai trabalhar para te adoecer. O que acontece aqui com o herdeiro, com o filho do rei? Coloca ele num lugar que chama esquecimento e dor. Às vezes o diabo quer te levar para lá, para um lugar de esquecimento e dor. Lugar de pessoas que estão ali, que foram rejeitadas, pessoas carentes, pessoas derrotadas na vida, injustiçados. Eu conheci um lugar assim quando eu era do mundão. Eu tenho certeza que tem gente que conheceu também. Final de semana eu ia para o boteco. Chegava lá, sentava lá, começava a falar de tudo quanto é coisa e bebia. Agora por quê? Irmãos, é um lugar aonde o inimigo ele vai te colocar para te contaminar, para roubar a tua essência. É um lugar onde existem pessoas que estão ali, que foram rejeitadas, são carentes, são frustradas. Você acha que vai vir coisa boa daí? Aí você fala, o bar é bom. Mas por que é bom? Eu saio feliz. Por quê? Você tomou umas brejas a mais, aí você volta tudo feliz. Só que acontece, irmão, a felicidade é passageira. Amanhã você acorda com dor no corpo, o corpo está ruim, dor de cabeça, e fala, cadê aquela felicidade? Ela não veio com você, por quê, irmãos? É passageira. Mas o que o Espírito Santo tem para você é eterno, amém? O que o Espírito Santo tem para a tua vida é eterno. Você está num ambiente, irmão, profético. Você está num ambiente onde você não está vendo, mas Jesus está aqui. Você está num ambiente onde os anjos de Deus estão aqui. Você está num ambiente que você está aí me ouvindo a pregar e o Espírito Santo está tocando na tua vida. Você está num ambiente onde tem anjo do teu lado aí agora, trabalhando com você. Você está num ambiente, irmão, onde o inimigo está sendo vencido, porque Deus está liberando anjos para vencer a tua causa. Não tem como você entrar aqui, irmãos, e sair do mesmo jeito, porque a presença de Deus está aqui dentro. A presença de Deus está aqui. Eu estava comentando com o pastor Xande, acho que foi ontem isso, a gente estava num tempo de mesa conversando. Eu falei assim, olha o que Deus fez. A Bíblia fala assim que Saul conheceu o Espírito de Deus sobre ele. Saul sabia, conhecia. E aí a Bíblia fala assim que o Senhor o rejeitou, por conta das suas atitudes, da desobediência, por conta do seu orgulho, porque ele não entendia o que ele carregava. E a Bíblia fala assim que o Senhor vai lá e unge Davi. Aí a Bíblia fala que vem um espírito maligno que começa a perturbar ele. E aí Davi ele vem porque ele é chamado, porque ele toca a harpa, não é assim a história? E a Bíblia fala assim que quando ele começa a louvar, agora o Espírito de Deus está sobre ele. E na hora que ele começa a louvar, o espírito maligno que tem em Saul tem que se retirar. E aí Saul começa a gostar, porque ele começa a sentir falta da presença de Deus, daquilo que habitava nele. Ele se sente bem. Você está entendendo por que quando você entra dessas portas para dentro, na hora que o ministro de louvor está aqui ministrando, você começa a se sentir bem? Porque a presença de Deus, irmãos, começa a invadir. Mas eu quero que você entenda algo. Eu não quero que você sinta só essa presença de Deus aqui. Eu quero que você saia daqui com essa presença de Deus na tua vida. Eu quero que você saia, amanhã você vai trabalhar cheio do Espírito Santo. Eu quero que você saia daqui cheio dessa presença, e por onde você for, o que está te consumindo, o que está tirando a tua paz não vai ter poder mais. Sabe por quê? Porque você está carregando a presença de Deus. Então saia daqui, irmãos, falando para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero mais da tua presença, eu quero sair daqui cheio da tua presença. Existia um trauma também espiritual.
Nesse lugar, ele se movia arrastando-se e era esquecido, aflito, amargurado e humilhado. Ele se arrastava, irmãos. Existem lugares espirituais onde o inimigo te coloca que as pessoas não conseguem sair dali. Eu conheço pessoas que serviam a Deus e é uma bênção, mas que agora, irmãos, estão lá fora atribulados, sabe por quê? Foram, de alguma maneira, rejeitando a presença de Deus. O Espírito Santo fala e a pessoa, o orgulho ainda está aí, ela não deixa Deus entrar na causa. De repente a tua mentira impede do Espírito Santo entrando na tua vida. De repente tem situações que você precisa nessa noite entregar aqui, sabe por quê? A minha oração é que você saia daqui cheio do Espírito Santo. Você pode enganar as pessoas, mas você não engana Deus. Deus está vendo todas as coisas. Você pode enganar teu pai, você pode enganar tua mãe, você pode enganar o teu líder, você pode enganar o teu marido, você pode enganar a tua esposa. Mas, irmão, aquele que está vendo não dorme, irmão. Ele está vendo todas as coisas. Existe lugar que o inimigo ele te aprisiona, ele te coloca, ele te escraviza. Esse homem se arrastava, porque era algo espiritual. Tem pessoas que ficam dentro de uma atmosfera espiritual presa, não consegue romper, não consegue mover, não consegue sair. Eu já contei isso algumas vezes aqui. Teve um dia que eu estava aqui na igreja, e era discípulo meu, muitos anos atrás, era uma benção. Pensa num menino que lia a Bíblia e guardava todos os versículos de cabeça. Eu tenho que escrever tudo, irmãos, eu tenho dificuldade. Eu preciso escrever toda a palavra. Eu posso pregar lá 10 vezes, eu preciso ler ela, eu tenho dificuldade de guardar. Esse menino guardava assim uns versículos. Eu vi ele fazendo evangelismo, trazendo pessoas para a igreja, eu olhava aquilo e falei, meu Deus, glória a Deus para esse menino. Mas um menino que se perdeu, entrou na adolescência dele, ele foi perdendo os seus pais, o pai o deixou, houve morte, houve luto, perdeu a sua mãe, foi perdendo os membros da sua família, foi se perdendo por meio do caminho. Eu lembro do dia que eu cheguei, eu falei, eu estou caçando a casa dele, eu falei, mas onde que ele mora? Estava eu, pastor Xande, uma construção, cheio de mato na frente, sem porta direito. Ele gritou lá de dentro, pode entrar. Nós entramos, ele numa cama, uma cama velha. Dentro ele tinha uma geladeira dentro da casa dele e uma garrafa de água gelada. Você lembra disso, Xande? Nós olhamos para ele, o joelho dele parecia uma bola de inchado. Sabe o que ele estava fazendo? Roubando as pessoas, enganando as pessoas. Um menino que era cheio do Espírito Santo, que se perdeu no meio do caminho. Por quê? Deixou de ouvir, deixou de obedecer. Eu olhei para aquilo e falei, o que aconteceu com você? Ele falou, eu tive um sonho, e num sonho aparecia um anjo, e o anjo colocou a espada no meu joelho e falou assim para mim, eu vou ter que te parar por conta da oração deles, porque senão você vai morrer. Ele acordou com dor no joelho, não conseguia mais andar, e ele ficou travado numa cama. Sabe por quê? Porque ele estava enganando as pessoas iam matar ele. Por conta da intercessão da igreja, o anjo foi lá e interviu. Irmão, vigia. É tempo da gente se posicionar, vigia. Entenda que Deus cela pela tua vida, Deus está zelando por você. Você é o herdeiro de Deus, você é filho de Deus. Deus tem algo para a tua vida, Ele está te chamando nessa noite. O inimigo ele vai te colocar, prender pessoas assim em lugares onde elas ficam sem sonhos. A pessoa não consegue nem sonhar mais, não consegue enxergar um caminho. Por quê? Porque existe um ponto onde é espiritual, demônios são liberados para travar a tua vida. É tempo de posicionamento. Deus tem uma palavra para você hoje. Você vai sair daqui cheio da presença de Deus. Deus tem algo para você. Repete comigo, fala assim, ó, Deus não esqueceu de mim. Agora, como profeta, você fala para o irmão que está ao teu lado, fala assim, ó, Deus não esqueceu de você. Coloca para mim, 2 Samuel capítulo 9, do versículo 1 em diante.
E disse Davi: ainda há alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que eu lhe faça de benevolência por amor a Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se e disse a Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência. Por amor de Jonatas teu pai, te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do seu senhor. Trabalham-lhe-á, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherá os frutos, para que os filhos do teu senhor tenham pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, o manda, o seu servo, assim fará o teu servo. Quando Mefibosete disse ao rei: comerá a minha mesa com um dos filhos do rei. Irmão, só para você entender o que está acontecendo aqui. Havia uma aliança entre Jonatas e Davi. Davi era perseguido por Saul, por conta da presença de Deus que estava sobre ele. E a Bíblia fala assim que Jonatas via Davi como um irmão. Irmãos, olha o que o Espírito Santo faz. O próprio filho de Saul, o próprio filho do rei, se torna amigo, e eles se veem como um irmão um ao outro. Gerou uma aliança. E a Bíblia fala assim que Jonatas prometia proteger ele de todos os jeitos, e ele sempre avisava quando o seu pai ia o perseguir. E havia uma aliança entre os dois. E a Bíblia fala assim que essa aliança que estava sobre ele era uma aliança que eles fizeram diante de Deus. Irmãos, Davi não ia vir e ia matar todos os da casa de Saul. Mas por conta da situação, por conta do medo, a ama foge aqui e derruba o herdeiro. E ele fica aleijado. E olha o que Deus está fazendo aqui. Deus está fazendo justiça. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Deus, ele vai fazer justiça com você nessa noite. Deus está te chamando para você sentar na mesa com ele. Herdeiros sentam na mesa do rei. Deus tem uma promessa para você, e essa promessa ela vai se cumprir, amém? Continua buscando por ela todos os dias. Continua declarando ela todos os dias. Comece a viver ela, irmãos. A própria palavra de Deus nos ensina que quando a gente vai orar, ore crendo que você já recebeu. Irmãos, quantos de nós estamos aqui, mas não conseguimos acreditar naquilo que Deus é possível, capaz de fazer? De repente você se vê como um vencido. Não é assim que Deus olha para você. Deus te vê como um vencedor. Eu não sei o que você está passando, mas Deus está mudando a tua sorte nessa noite. Existe uma unção aqui nessa noite. Deus está mudando a tua sorte. Deus está te destravando portas hoje. Deus nessa noite está abrindo aqui portas. Deus, ele quer te abençoar.
O que você precisa é crer. Romanos capítulo 8, versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também verdadeiramente, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Coloca para mim em Gálatas capítulo 3, versículo 29. Irmãos, isso é uma promessa. Quem aqui é de Cristo? Dá um glória a Deus aí. Você é de Cristo? Então dá um glória a Deus. Você entende que Jesus morreu pela tua vida? Você entende ou não? Você entende que Jesus morreu por você? Você entende que quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você é justificado, não é o que você faz, é o que Jesus fez por você? Você entende isso ou não? Jesus já conquistou por você. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Dá um glória a Deus aí, irmãos. Você é herdeiro. Você sabe o que é herdeiro, irmãos? Quando uma pessoa, ela vai passar algo para alguém, ela precisa deixar algo por escrito. Ou de repente quando o pai tem posses, ele deixa uma herança, e por direito é dos filhos. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Independente se você teve isso ou não teve isso, Jesus já pagou por você, Jesus conquistou por você, e você é herdeiro. Você vai conquistar, você vai vencer em todas as áreas da tua vida. Sabe por quê? Porque você é herdeiro, porque você está em Cristo. O que você olha e acha que você não é capaz, o que você olha e não vê as possibilidades, Deus é capaz de abrir uma porta, irmãos, e você passar por ela e glorificar o nome de Deus. E Deus ama fazer esse tipo de coisa. Levantar homens e mulheres que olham para si mesmo, ou de repente olha e não vê como isso vai acontecer. E é aí que Deus entra, irmãos, para você entender que não vem de você, para você entender que nada é de você, tudo é por Ele, irmãos, é para Ele, vem através dEle. Então começa a olhar para as coisas diferentes a partir de hoje. Sabe por quê? Porque você já é herdeiro. Deus tem uma promessa para a tua vida. Você só precisa tomar posse e falar assim: Senhor, eu vou caminhar, independente do que você está vendo, independente da situação, independente da tempestade, independente do deserto, independente da dor que você está sofrendo. Irmão, Deus já entregou para você. Você tem uma promessa de Deus. E a Bíblia fala assim que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, irmãos. Deus é diferenciado. Repete comigo, fala assim, ó: Deus é diferenciado. Ele é diferente, irmãos. Às vezes a gente fica emburrado e muda de... Não é verdade? Ah, a pessoa fez aquilo, não vou fazer mais por ela. Irmão, Deus não é assim não. Deus não é assim que faz. Ele faz, você pode fazer o que for, Ele faz e te constrange para te trazer para perto dEle. É assim que Deus faz, irmãos. Às vezes a gente tem umas mentalidades doidas. Deus não te quer longe não, Deus te quer perto. Ah, eu estou passando, mas não, eu vou ficar longe, eu vou me esconder. Irmão, você pode se esconder, Deus vai aí e te pega. Fala assim: Deus vai te pegar. Fala para o irmão que está ao teu lado: Deus vai te pegar. Se ele não está acreditando, dá um chacoalhão nele e fala: Deus vai te pegar. Você pode esconder o que for, irmãos, Deus vai te pegar. Sabe por quê? Pega essa aqui, irmãos. Pega essa. O rei te chama mesmo depois da queda. Eu vou falar de novo. O rei te chama mesmo depois da queda. Eu não sei o que você passou, na onde você caiu, está se culpando aí. Deus te chama, irmão, mesmo depois da queda. A Bíblia fala assim que chega um leproso até Jesus, e ele fala assim para Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus olha e pega e fala assim: eu posso. Irmão, o leproso não podia ficar no meio das pessoas. Era uma doença que não tinha cura. Era uma doença que quem tinha lepra, ela tinha que usar uma capa para todo mundo ver que ela era doente. Ela não podia nem conviver no meio das pessoas, porque isso passava e não tinha cura, irmãos. Só que a Bíblia fala assim que ele se arriscou e foi ali. E Jesus falou assim: ó, eu quero.
E a Bíblia fala o seguinte, que Jesus tocou nele. Irmãos, entenda uma coisa, não foi o homem aqui que tocou em Jesus. A Bíblia fala que foi Jesus que tocou nele. E sabe por que isso aconteceu, irmão? Sabe por que isso aconteceu? Porque não é o teu pecado que contamina Deus. É a santidade de Deus que te purifica. Você está entendendo a diferença? Não é o teu pecado, irmão, que contamina o Espírito Santo. Não é o teu pecado que contamina Jesus. É a santidade dele que te purifica. Então não fica com medo no final do culto de não vir aqui para frente, não. Sabe por quê? Você vem para a presença de Deus e Deus te purifica, Ele toca e te purifica. Por isso que eu estou dizendo para você, para de se esconder, mesmo depois da queda, o rei manda te chamar. Deus tem algo para você, amém? Eu não sei qual que foi as sequelas que ficou depois da queda, mas Deus é poderoso para restaurar o teu ministério, restaurar a tua vida. Deus é poderoso para restaurar teu casamento. Deus é poderoso para restaurar a tua saúde. Está pegando aí ou não? Deus é poderoso para restaurar a tua vida espiritual. Independente do que você está passando, Deus está te chamando. Obrigado, pastor João. Deus está te chamando nessa noite. Fala para o irmão que está do teu lado aí. Deus está te chamando nessa noite. Abre comigo aí, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Estou terminando, irmãos. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, e o ouvido não ouviu, e nem subiram para o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda nas profundezas de Deus. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que independente de como você olha e acha que vai se resolver a situação, olha e acha como que vai ser a situação, irmãos, a Bíblia fala assim, nem o que você viu, nem entrou pelos teus ouvidos, nem chegou no teu coração, é o que Deus tem preparado para você. De repente você acha que vai ser de um jeito, vai ser de outro. Às vezes a gente tem aquela ansiedade, né? De ficar, como é que vai ser? Eu acho que eu vou tentar assim. Acho que eu vou tentar daquele jeito. Irmão, Deus é poderoso para mover todas as coisas, mudar o tabuleiro e fazer da situação, irmãos, a causa onde você vai se levantar vitorioso. Então eu não sei como que você chegou. Eu não sei onde está a tua expectativa. De repente a tua expectativa está em homens. De repente a tua expectativa está em médico. De repente a tua expectativa está no teu líder, está no pastor, eu não sei. A tua expectativa precisa estar nele. É Ele que vai fazer na tua vida. É Ele que vai mover todas as coisas. Ele é poderoso, irmãos, para mexer tudo, para mudar toda a situação. Ele é poderoso para colocar alguém na tua vida e mudar todas as coisas. Ele é poderoso, irmão, quando você se sente incapaz. Ele é poderoso para chegar, sabe por quê? Existe algo para você nessa noite, uma unção. E o Senhor está te chamando para a mesa com Ele. O Rei está te chamando para a mesa com Ele. Sabe por quê? Está na mesa do Rei, irmãos. É diferente. Você está na presença do Rei, é diferente. Você se sente guardado, você se sente protegido, você se sente farto na mesa do Rei. Você sente que você tem tudo que você precisa. Quem tá na mesa do Rei? Quem quer estar com Ele? Quem quer vir para a presença do Rei? Eu quero que você fique de